Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, de Cascavel, Paraná. Pessoal, eu estava falando, no último vídeo eu falei sobre a questão do adultério, né? Consequências do adultério, você é uma árvore, né? Explicando sobre que as ações dos pais, né? Dos nossos pais têm consequências na nossa vida. Da mesma forma que as nossas ações têm consequência na vida dos nossos filhos, tá? Nós não somos seres independentes, como muitos pensam, né? Nós somos uma árvore, né? E uma árvore boa, ela vai produzir bons frutos. Uma árvore má, ela vai produzir maus frutos. Então, se um homem ou uma mulher está na prática do adultério ou da impureza sexual, esta pessoa, ela é uma árvore, ela precisa nascer de novo. Por isso Cristo falou para aquele homem, importa nascer de novo. Para Nicodemos, né? Você precisa nascer de novo. Tá certo? Eu vou dar sequência naquele outro assunto que eu estava falando antes do último vídeo, né? Porque os casamentos terminam, né? E eu vinha falando ali sobre o ahavá, a questão do amor, a desonra aos pais, né? A falta da bênção, né? Da igreja, no caso, ou a bênção das pessoas que são maduras, né? Para abençoar aquele relacionamento, pais, igreja, comunidade, né? Enfim. Aí eu falei sobre a questão da bênção judicial, né? Casamento não é casamento, é ajuntamento, não é união estável, não é morar junto. Casamento é fazer tudo do jeito que tem que ser feito, tá? Casamento, ele tem que ser feito do jeito certo, né? Tá certo? Não é contrato, não é nada. Apesar de que é um contrato, né? Mas ele é para ser para a vida toda, tá? Então nós precisamos entender isso, a função do casamento na sociedade. Imagine uma sociedade sem casamento, sem pai, sem mãe, sem pai cumprindo o seu papel na educação dos filhos e a mãe cumprindo o seu papel na administração do lar, né? E os filhos cumprindo o seu papel honrando seus pais. Imagine uma sociedade sem isso. Essa sociedade ela não existiria, tá? No decorrer da história da humanidade, aí, se você for estudar, povos que desapareceram, sociedades que desapareceram, elas desapareceram pelo fato de que homens, mulheres deixaram de valorizar a família e viveram uma vida de promiscuidade e perversão. Então isso levou à destruição daquela família e também daquela sociedade. E também a questão da idolatria, do culto àquilo que não é Deus, né? Da veneração àquilo que não é Deus, né? Só existe um Deus, Pai, Criador de todos nós, né? Então, a Ele devemos toda a honra e toda a glória. Então, pessoal, hoje eu quero falar sobre um dos outros motivos de o casamento se destruir, né? Que é a questão da falta da pureza sexual. Lembrando, pessoal, você que está chegando agora no canal, se inscreva no canal. Ali no sininho, quando você vai ativar as notificações, quando você clicar no sininho, vai aparecer 3 opções. Marque a opção todas, para que assim que eu fizer um vídeo novo, você receba a notificação. E é importante que você também comente, tá? Ou faça perguntas, enfim. Porque aí o YouTube entende que esse assunto é relevante, importante e vai indicar para mais pessoas, tá certo? Então vamos lá, é importante que você dê o like também. O like, gente, o like é o que faz alavancar o canal, tá? Então se você dá um joinha, as pessoas vão chegar mais fácil nesses vídeos que eu falo aqui sobre casamento, adultério, pureza sexual, família, tá certo? Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre a questão por que os casamentos terminam. Nós vamos falar aqui sobre a questão da pureza sexual, a falta da pureza sexual. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, diz assim: fugir da fornicação.
Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, por exemplo, quando você entrega o seu corpo ao pecado sexual, você está pecando contra a sua existência. Vamos dizer que o pecado sexual ele funciona como um campo minado para o suicídio, né? É como se você tivesse você mesmo tirando a sua própria vida, tá? O pecado sexual, ele encurta a sua vida, ele faz você ter uma vida miserável, uma vida desgraçada. Tá? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então ele está fazendo uma pergunta. Você sabia que o seu corpo não é seu? O seu corpo é daquele que o criou. Quem criou você? Foi Deus que te criou. Então, se o teu corpo não é seu, se o teu corpo é de Deus, você deve usá-lo de uma forma que você vai glorificar e louvar o nome do Senhor. Então, as pessoas começam um relacionamento e elas já vão para a questão da imoralidade sexual. Já começa com fornicação, né? Antes de casar, antes de firmar um compromisso de casamento, elas já estão tendo intimidade sexual. E muitas das vezes, elas estão namorando, pensando em casar, e um deles está já saindo com outra pessoa e tendo relação com outra pessoa. Olha só, né? Então, essa troca de energia que existe na relação sexual, ela é uma troca, quando ela é feita no pecado, ela é uma troca maligna. Tá certo? As pessoas, quando elas vão para uma situação de intimidade sexual, fora do casamento, você está cometendo um pecado e você está trazendo sobre si maldição. Você está trazendo sobre si destruição. Você está trazendo sobre si coisas ruins. Na verdade, você está sendo motivado por um espírito maligno que se alimenta deste sexo impuro. Certo? Por isso que quando acontece no casamento a questão do adultério, traz tanta perturbação para a família. Ainda que muitas vezes a pessoa que está sendo traída não sabe, mas traz muita perturbação, não sabe que o outro está traindo, né? Mas começa a haver muita perturbação dentro da família. Crise financeira, problema de saúde, problema com os filhos, né? Filhos sofrendo algum tipo de molestação e abuso, né? Acidentes, enfim, muitas coisas acontecem, né, quando um dos cônjuges vai para a prática do adultério, né? E quando começa o relacionamento já com a questão da fornicação, você está alimentando, né, vamos dizer assim, uma casa espiritual, uma família debaixo de espírito de perversão. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que lá na frente essa família se desfaça. Então, é muito grave o pecado sexual, né? É um pecado assim extremamente grave, né? O pecado sexual ele demonstra, olha só que interessante. No primeiro mandamento diz que nós só temos um único Deus, que nós devemos amá-lo, né? Amar a Deus, né? Quando você vai para a prática do pecado sexual, você está dizendo que você não ama a Deus. Entende? Porque Deus não compactua com a prática sexual fora do casamento. Entende? Então, quando você está indo para essa prática, você está dizendo que você rejeita o mandamento de Deus. Você rejeita a verdade de Deus. Então, você está colocando outra coisa como Deus sobre você, que não é o Deus verdadeiro, entende? Você está colocando algo no lugar de importância. Quando Deus é a coisa mais importante na nossa vida, o Deus da Bíblia, nós paramos de pecar, nós abandonamos o pecado, né? A gente diz não para o pecado. Olha só, o versículo 8 diz assim, ó: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, olha só, se nós
somos templo de Deus, morada de Deus, e Ele quer habitar em nós, e Ele quer se manifestar através da nossa vida, né? Ele nos comprou com o seu precioso sangue, né? Jesus lá na cruz nos comprou, Yeshua, Ele nos comprou com o seu precioso sangue, né? Para nos dar uma nova vida, um novo estilo de vida. Então vamos supor que você está assistindo esse vídeo e fala, mas eu não sabia disso, eu estava vivendo a minha vida ímpia lá, sem importância nenhuma com as coisas de Deus, e eu vivia no pecado. Então você vai pedir perdão a Deus por esses pecados, tá certo? De preferência seria importante você encontrar uma pessoa que você pudesse, alguém maduro espiritualmente, alguém sadio espiritualmente, né? Principalmente quem trabalha com essa área de libertação, para você falar com essa pessoa, confessar a ela os seus pecados. Eu tive relação com tal pessoa, com tal pessoa, com tal pessoa. Seria então importante você escrever num papel quantas pessoas você teve relação e você fazer a oração pedindo a Deus que desligue a sua alma, né? E declarando que você desliga a sua alma e o seu corpo dessas pessoas que você teve relação, né? Pedindo para que Deus tenha misericórdia da sua vida e te purifique com o sangue de Cristo, que te perdoe de todo esse pecado. Então é dessa forma que você vai ir tratando o pecado, e aí se posicionar e não cometer mais pecado nessa área, tá? Então é importante a gente entender, um casamento, queridos, ele só vai terminar quando a gente ignora os mandamentos de Deus. Casamento não termina, foi incompatibilidade, não sei o que, não. Eu posso até dizer que foi ignorância, falta de conhecer o mandamento de Deus, ou muitos conhecem, mas não querem obedecer. Lá está escrito que não pode adulterar. Você vai lá e adultera. Eu não sei que não pode adulterar. Claro que você sabe. Se adulterou na frente do seu cônjuge ou foi escondido? Foi escondido, então você sabe que era errado. Entende? Quando você era solteiro, quantas vezes você teve relação, com quantas pessoas você teve relação sexual? Sem a bênção dos seus pais. Seus pais sabiam? Seus pais estavam abençoando aquilo? Sexo é coisa séria. É bênção de Deus para a vida da pessoa. Então, quando você faz aquilo na bênção de Deus, como uma forma de culto e louvor a Deus, Deus recebe isso como culto. Entende? Por isso que há tanta exploração demoníaca, tanta propaganda no sentido de as pessoas terem uma vida libertina. Porque os demônios também se alimentam daquele ato pecaminoso. Eles se fortalecem. Toda vez que você pratica sexo ilícito, você fortalece os demônios para eles agirem na sua vida, para eles agirem na vida da sua descendência. Entende? Então, é importante que você compreenda o seguinte: pureza sexual é o que vai te trazer a santidade de Deus, a revelação de Deus, a verdade de Deus, e vai te dar uma coisa que todos nós procuramos, que é paz. Né? A paz é a coisa mais importante da nossa vida. Né? A gente quer ter paz na vida. A gente quer ter paz. E você só vai ter paz tendo uma vida pura sexualmente. Né? Você é casado só com o seu cônjuge, se você é solteiro, com ninguém até você casar, até Deus preparar alguém para você. Certo? Então, esse é um dos outros motivos porque os casamentos terminam. Né? Por quê? Por falta de pureza sexual. O que é a impureza sexual? Toda prática sexual feita fora do casamento. O sexo é para ser feito entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Qualquer coisa fora disso é pecado, perversão, impureza e vai trazer destruição para a tua vida. Tá certo? Então, a gente tem que se arrepender disso. Sabe? Se arrepender. Tem que confessar, se arrepender e não fazer mais. Tá certo? Que o Senhor te abençoe, que te dê um dia de paz e uma semana abençoada. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.